estamos com o Dr. Renato Kifuri, que é infectologista, que vai explicar para a gente exatamente o que muda agora a partir da declaração de pandemia do novo coronavírus. Dr. Renato, boa tarde. Boa tarde, Nívia. É um prazer falar com vocês, ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor Renato, o que muda efetivamente com essa declaração de pandemia da forma como o Brasil vinha tratando essa epidemia, as medidas de contenção? Aqui no Brasil, a gente já vem considerando a epidemia do coronavírus uma pandemia. A definição técnica de já é uma pandemia hoje ou amanhã, em termos do nosso preparo, do nosso Ministério em relação a tanto ao diagnóstico quanto à assistência desses pacientes que vão começar agora a aumentar muito o número de casos, já vem sendo feita. Os mecanismos internacionais, quando se declara uma pandemia, muda no aspecto de fronteiras, muda no aspecto de oferecimento de recursos para países que estão em dificuldade. São condições que facilitariam, vamos dizer assim, o manejo principalmente Doutor Renato, perdoe, eu acho que nós temos, acho que a gente pode retomar esse contato em breve, porque acho que o ministro da Saúde se prepara aí para falar a respeito dos números. O doutor Renato pode ficar na linha com a gente até para comentar o que vai ser anunciado pelo ministro da Saúde. Que a vida pública me trouxe. Assim como o deputado Luizinho, nesse mandato com a experiência de ex-secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Carmen Zanotto, também uma amiga que a vida pública me trouxe nos nossos mandatos, nossa presidente da Frente Parlamentar da Saúde, também com vasta experiência na gestão pública de Santa Catarina. Cumprimento também Antônio Brito, recém-presidente da nossa Comissão de Seguridade Social, e até o próximo presidente, o presidente ainda formal ou informal, eu não sei, teria que consultar o regimento. Mas enfim, Antônio Brito, um grande amigo também que a vida pública me trouxe, assim como os demais parlamentares dessa e de outras legislaturas. Nós estamos frente a um grupo grande de convidados aqui, muitos com extensa experiência em sistemas públicos. Temos aqui epidemiologistas, temos aqui virologistas, intensivistas, sanitaristas, Fiocruz, enfim, temos aqui hoje uma representatividade, Anvisa, temos aqui uma representatividade muito horizontal de todos aqueles. Temos vários parlamentares aqui presentes, ex-secretários de saúde, cada um aqui sabendo, conhecedor muito bem das redes de saúde dos seus respectivos estados. Temos uma história de construção de um sistema de saúde, temos ex-ministro aqui, Alexandre Padilha, não sei não temos o senador Serra, que ele está no Senado, mas acho que ex-ministro, o outro seria o Ricardo, o Saraiva, que foi meu companheiro de parlamento aqui há muito tempo. Enfim, todos conhecedores muito bem do histórico de construção desse sistema de saúde. A característica desta doença, agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a Organização Mundial de Saúde concorda com a posição brasileira de que estávamos frente a uma pandemia. Pandemia é uma situação em que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e transmissão sustentada em vários desses continentes. O Brasil já vinha alertando para isso pela complicação que era de se fazer nexo causal de estados gripais. Então, pacificando essa questão, o vírus então começa a ser melhor decifrado quanto ao seu comportamento. Alguns fatos já são de reconhecimento tácito. Nós temos o hemisfério norte como campo de aprendizado. No hemisfério norte, basicamente, mundo oriental, mundo ocidental. Inicia-se no Oriente, na China. Quando, do início, um comportamento extremamente diferente de tudo que se via, iniciaram com
os médicos notificando 8 óbitos em 8 de dezembro. Se tínhamos 8 óbitos em 8 de dezembro, hoje, sabendo a letalidade, é porque tínhamos já o vírus circulando em novembro e provavelmente outubro. Sabemos hoje que quando esse vírus inicia-se a sua circulação, num certo momento ele vira sustentável e faz um ângulo, uma subida muito rápida de casos. E essa subida muito rápida de casos, ela aciona em bloco os sistemas de saúde que todos os senhores aqui presentes tão bem conhecem. Conhecem a sua característica, seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu vou passar aqui alguns números, algumas impressões, algumas situações e algumas ações que nós tomamos até o presente momento e algumas que deveremos tomar nos próximos dias. Eu havia dialogado com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente do Senado sobre a questão orçamentária. Todos sabem que teremos sim impacto grande. Temos como característica recursos adicionais que ficaram com o relator basicamente para custeio, e é em cima desse apelo que fiz aos líderes e agradeço muito a posição do líder Jonathan Jesus. Tenho certeza que os demais líderes, sobre os conhecimentos e os números que o presidente Rodrigo Maia os passará, tenho certeza que esse assunto orçamento, a partir de hoje, nós já contamos que estamos com essa parte do orçamento liberada para podermos fazer os aportes. Está aqui o CONAS e o CONASEMS, transmita tanto, está aqui o presidente Williams do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, e o Jurandir Frutuoso, que é do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, que nós iremos fazer o repasse proporcional aos números de habitantes e às necessidades. Então vamos lá. Então, hoje 2 horas e 26 minutos, o ministro está fazendo um balanço dos casos registrados pelo mundo, por regiões, para explicar até o que significa a pandemia, que foi declarada hoje pela Organização Mundial da Saúde. Nós continuamos na linha com o Dr. Renato Kifuri, infectologista. China 3,9. Ele está falando dos números. Vamos ver, então, antes de conversar com o doutor Renato, o ministro Mandetta explicando aí a situação no mundo. Quem está nos acompanhando com imagem pode ver. Essa letalidade em quem já passou por ela, em torno de 3,5 é o que tem dado ali. Próximo. Aqui no mundo, esse painel de bolinha são países onde você já tem confirmado laboratorialmente. Ali tem um continente, que é o continente africano, que talvez por não terem sistemas de saúde com vigilâncias estruturadas, talvez por conta disso ainda não tenhamos ali um número extenso de países que tenham notificado. A gente pode ver pelo mapeamento, o ministro ainda está usando os dados que ele utilizou ontem à tarde, quando fez a última atualização. Depois foi confirmado mais um caso, que era do marido de uma pessoa que está doente em Brasília, que é um caso já confirmado. Ele estava se recusando a fazer o exame. Aí, quando ele fez o exame, foi constatado que ele também estava com a doença. E agora ele também está em quarentena, mas o Brasil tem um caso a mais do que esse que o ministro está colocando. Ele está querendo apresentar todos os dados, a evolução da doença, como é que foi o gráfico de evolução. Coreia do Sul e Itália são 2 dos países que tiveram uma progressão mais rápida da doença em todo o mundo, depois da China, e a China agora está na contramão, que vem caindo dia a dia o número de doentes. E agora eles falaram dos casos notificados por país e renda per capita. Doutor Renato, o senhor está acompanhando aí as declarações do ministro? Estou acompanhando, nós estivemos aqui em Brasília com ele, com toda a equipe, estamos ainda em Brasília aqui discutindo a assistência, como é que vai se montar a assistência para a criança, para o idoso, para a gestante. Então, esses números a gente está bem, conhece bem esses números aí e as propostas de trabalho daqui para frente. A grande preocupação é com as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior já da saúde, alguma doença crônica. Gestante é um problema maior? Provavelmente não ainda. Na epidemia, nos números que nós já detectamos de casos, agora gestantes não se mostraram ser um grupo mais vulnerável de desenvolvimento de formas graves. A gente ainda tem a aprender um pouco em relação à transmissão que nós chamamos vertical, a grávida que adquire um coronavírus, que espécie de dano
eventualmente pode acontecer no seu bebê, na sua gestação. Pelo menos as grávidas que adquiriram o coronavírus no fim da gestação, que são as que deram à luz recentemente, até agora, foi estudo de 9 casos somente, não mostraram nenhum problema maior com o bebê. Mas ainda nós não temos nenhuma grávida dando luz agora que adquiriu o coronavírus no começo da sua gravidez. Pois nós vamos ter que aguardar para estudar melhor e conhecer melhor essa evolução. Agora, declarada a pandemia, a recomendação para a população continua sendo a mesma: evitar aglomeração, lavar as mãos, pode usar álcool gel. O Brasil vai antecipar a vacinação, que não é para esse tipo de coronavírus, mas pode ter alguma ação preventiva. Qual a importância de antecipar a vacinação? Denise, eu acho que você tocou. Nós ainda estamos numa fase chamada de contenção. O que significa isso? Significa que nós temos ainda capacidade de diagnosticar isoladamente alguns casos, tentar, dentro do possível, quando a gente faz um diagnóstico, sempre que a gente faz diagnóstico, essa pessoa já circulou por algum local, já esteve em algum local, nós tentamos daqui para frente minimizar a expansão, a transmissão desse indivíduo infectado, para que a gente retarde, para que a gente diminua a proporção de número de casos confirmados. Essa é a fase atual. O que nós aprendemos aí com o que aconteceu na Itália, na China, acontecendo em outros países, daqui a algumas semanas, provavelmente, o número de casos vai ter um aumento exponencial, porque cada pessoa dessa que nós diagnosticamos infectou algumas outras 5, 6, 7, cada um de outros 5, 6, 7 vão infectar outros, cada um deles mais 7, então essa progressão geométrica nos trará um novo cenário, que nós já estamos nos preparando para enfrentar isso. Perdemos o contato com o doutor Renato, que ele estava alertando aí para alguns cuidados que as pessoas devem tomar, evitar pânico, né? Acima de tudo, pandemia, na verdade, para a população em geral não faz tanta diferença assim, faz mais diferença para os países que tentam aí conter, eles podem adotar outras estratégias, mas a doença é a mesma, né, Tiago? Sim, Denise, e a gente lembra que o número, por enquanto, de casos continua o mesmo, o Ministério da Saúde, às vezes até sai um pouco antes, né, a informação do número de casos antes do ministro se pronunciar, mas por enquanto o indicador do Ministério da Saúde trata do mesmo número até ontem, ou seja, 893 casos suspeitos, 34 confirmados e 780 descartados. A Organização Mundial da Saúde hoje, após declarar a pandemia, ela pediu aos países algumas medidas, entre elas, ativar e escalar a resposta os mecanismos de resposta e de emergência, comunicar com o povo dos países sobre os riscos e como as pessoas podem se proteger, encontrar, isolar, testar e tratar todo o caso de coronavírus, Covid-19, e também preparar os hospitais e os meios de transporte e os trabalhadores da saúde. E, Tiago, nós já estamos novamente com o Dr. Renato Kifuri, que estava falando para a gente da importância da antecipação da vacinação contra a gripe aqui no Brasil. Dr. Renato, por favor, a sua linha caiu, mas agora podemos continuar. Pois não, Denise. Então, estamos falando sobre essa fase que nós estamos, que é a fase ainda de contenção, onde o isolamento, a identificação de cada indivíduo com coronavírus nos permite reduzir a transmissibilidade à medida que a gente coloca essas medidas de isolamento. Provavelmente, em algumas semanas, com a multiplicação de casos, nós vamos ter o que nós chamamos de transmissão sustentada. Nós não vamos mais reconhecer de onde veio o contato. Muitas das síndromes gripais, indivíduos com febre, tosse que aparecerem nos nossos serviços de emergência serão coronavírus e não há mais necessidade de nós ficarmos, vamos dizer assim, diagnosticando individualmente quem tem a doença e quem não tem a doença. Passaremos a um estágio diferente, que é de tratamento e de prevenção das formas graves, né, do coronavírus. Sem dúvida, a vacinação contra a gripe hoje vai ser muito importante no sentido de diferenciar muitos desses quadros graves, que nós estamos falando de um vírus influenza ou não, que tem um quadro clínico muito semelhante. A vacina realmente não tem nenhuma eficácia para o coronavírus, mas vai nos permitir, muitas vezes, diferenciar um quadro de febre, dor no corpo, mal-estar. Se o indivíduo é vacinado, a chance de estar com gripe é menor e a chance de coronavírus passa a ser mais considerável.
Agora, o ministro já avisou que o paciente com sintomas vindos de qualquer continente vai ser considerado suspeito. O protocolo passará a incluir quem chega da África e da América do Sul também, que estavam fora da lista. É uma das mudanças que vem com a pandemia, não é? Exatamente. Hoje a gente já considera a disseminação do vírus globalizado, e então não há mais por que imaginar que um país, que alguém que faça um voo ou outra escala de um lugar ou de outro se comporte de maneira diferente em termos de risco. E vou dizer que arrisco a dizer que daqui a algum tempo a circulação dentro do país vai ser intensa o suficiente para também nós, para suspeitarmos de caso, não precisarmos nem ter tido viagem internacional recente. Alguém com febre, mal-estar, dor no corpo, coronavírus vai ser, daqui a algumas semanas, muito provavelmente, uma hipótese a ser considerada em qualquer caso, viajantes ou não. Não dá para ter ilusão que o Brasil vai continuar com os números baixos como vem registrando, dado o tamanho da população, não é? E a forma de contágio também. Agora, o senhor, hoje, o que faria em relação a pessoas que têm viagens internacionais? O senhor recomenda que cancelem? O risco é maior? Porque muitos países, inclusive, estão implementando quarentena, então o risco de quem vai ficar retido em alguns casos, né? Essa questão das viagens internacionais, muitos eventos, congressos, reuniões, assembleias, festivos, jogos de futebol, eventos com aglomerações estão sendo suspensos dependendo do destino. Nós temos um comportamento diferente desses vírus respiratórios em relação aos hemisférios, né? Então nós temos o inverno que predominou agora no hemisfério norte, que está se encerrando, onde houve a maioria da disseminação dos casos na China, na Itália, na Europa. Nós ainda vamos reconhecer como vai ser o comportamento do vírus aqui no hemisfério sul quando entrarmos agora no período de maior circulação de vírus respiratório de uma maneira geral. Então, eu acho que o destino terá que ser avaliado, o tipo de viagem também, se vai para uma viagem para eventos, para shows, para congressos, se vai numa viagem para a Europa, se vai num país onde a circulação é mais intensa. Dentro de um mesmo país, o norte da Itália ou o sul da Itália, por exemplo, são regiões completamente distintas em termos de circulação de vírus. Então, precisa ser avaliado individualmente. O indivíduo que viaja, quem é esse indivíduo? É um indivíduo idoso, é um indivíduo jovem, saudável, pela razão da sua viagem, seu tempo de permanência, as conexões que fará, e principalmente a região, o destino dessa viagem. E a decisão deve ser individual. Agora, doutor Renato Kfouri, muita gente alerta para o exagero que se tem em relação à doença, os alertas que estão sendo feitos. O próprio presidente Bolsonaro disse que é o exagero e chegou a dizer que é a imprensa que está criando essa situação, apesar de o OMS ter declarado uma pandemia, bancos centrais se mexendo para minimizar os riscos. Mas a pessoa, por exemplo, que chega de viagem de uma região, por exemplo, da Europa, que está registrando muitos casos, tem aumentado muito na Alemanha, em Portugal. O senhor acha que é recomendável ela ficar um pouco afastada da família quando ela chega de viagem? Olha, Denise, essa é uma medida que em saúde individual eu posso até recomendar para você, para o meu paciente, para algum familiar meu, mas em termos de saúde pública ela é muito pouco efetiva. Nós não vamos conseguir deixar trabalhadores, seus familiares, crianças longe da escola, com que a alegação de dispensa médica, se o indivíduo está bem, essa quarentena não obrigatória, né? Ainda nós não temos mecanismos legais para manter ninguém aprisionado dentro da sua casa, ela tem sido demonstrada pouco efetiva no controle dessas epidemias, no controle da disseminação dos vírus. Os países que tentaram não obtiveram muito sucesso nesse tipo de estratégia. A China conseguiu, por uma diferença, inclusive, política, né, em relação ao tipo de país que se implantou essa estratégia, um resultado parece de contenção, mas é pouco provável que isso seja reprodutível em outros países, especialmente países democráticos. Então, não se recomenda hoje nenhuma quarentena para crianças que passaram as férias na Europa ou para adultos que não devam deixar de trabalhar. Isso pode ter algum efeito em saúde individual, mas em termos de controle da epidemia no país, eu acho que são medidas que neste momento não têm
não tem utilidade prática sem efeito. Eu citei isso do ponto de vista pessoal. A pessoa muitas vezes chega de viagem, tem contato com criança, com mais idosos e por precaução fica mais afastado, sem tanto contato assim, porque tem aquela questão da distância, né? Pode estar até na mesma casa sem ter esse risco de contágio. Eu acho que alguns cuidados a gente não pode esquecer, que é mesmo para quem está resfriado, quem está com quadro respiratório, quem chegou de viagem, quem teve contato com alguém doente, alguns cuidados devem ser sempre mantidos e lembrados. A lavagem de mãos, a não tocar os olhos, não tocar a boca, a higiene da tosse, os lenços descartáveis, tudo que a gente vem falando há muito tempo. Mas um dado que você citou, passou muito rapidamente, é muito importante. O grupo mais vulnerável, quem sofre mais de maneira mais grave com o coronavírus, que a gente tem aprendido com essa epidemia, são os idosos. Então, indivíduos acima de 60 anos, esses precisam ser preservados. Então, afastar o contato de idosos com gente doente, evitar esses idosos aglomerações. Nós ainda não suspendemos eventos de massa, jogos de futebol, isso está acontecendo no nosso país. Mas se a gente puder, nesse momento, evitar a presença desses grupos mais vulneráveis, especialmente idosos, aqueles que já têm uma doença crônica, que tem algum problema de imunidade, esse é um grupo que acho que desde já merece essa atenção especial. Perfeito. Eu agradeço muito as suas informações, doutor Renato Kifuri, que é infectologista, e certamente vamos voltar a conversar. Uma boa tarde. Obrigado, um prazer falar com vocês.